Ora, boas tardes. Espero que possam estar todos bem. Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei, conforme estão a ouvir. Ora, vamos então dar início a mais um vídeo. Vídeo este que vamos falar sobre a perspectiva ou o que se quer dizer com os últimos dias ou o fim do mundo desta Terra. E naturalmente nós não perfilhamos da mesma visão que a grande maioria dos cristãos tem sobre o significado destes últimos dias ou o significado do fim do mundo. Eles vão realmente acontecer e eles acontecem com a vinda do Messias, mas a forma como esse fim do mundo se processará não vai ao encontro daquilo que normalmente os cristãos falam ou pregoam. É, na verdade, a destruição do mal, vem estabelecer o bem, mas não da forma como é-nos transmitido ou nos tem vindo a ser transmitido há muitos séculos. É, na verdade, um tempo de muitas incertezas, de muita confusão, muitos distúrbios a todos os níveis da sociedade, político, económico, familiar, social, vários níveis. E aquele que mais, enfim, poderá perturbar, pelo menos assim a mim o faz, é sobre a confusão relativamente aos valores. O certo e o errado estão tão misturados, estão tão incertos que a gente hoje, o que é que a gente há de fazer? São tantas os direitos que se apregoam por aí, que nós acabamos por não saber o que é correto e o que é incorreto. Então há aquela expressão do politicamente correto. É para não magoar as pessoas e tal, então vamos tomar esta ou aquela atitude. E fugimos da definição realmente do que será o certo e o errado. Porque isso tem fronteiras. Mas essas fronteiras estão tão ténues que nós não temos a certeza se realmente será assim não. E é isso que demonstra um período transitório entre um mundo para outro. Um mundo do mal para um mundo do bem. E esse é um período que pode ajudar-nos a clarificar que verdadeiramente estamos nesse mesmo período de transição. E gostaria de vos dar um gráfico que pode ajudar-me a explicar que Deus não faz as coisas de uma forma repentina, de uma forma muito rápida. Porque se ele o fizesse, já o poderia ter feito certamente anteriormente. Poderia tê-lo feito no tempo de Abraão, poderia tê-lo feito no tempo de Noé, poderia tê-lo feito no tempo de Moisés, de Jesus, e certamente poderia fazer quando entendesse. Mas isso não foi assim que aconteceu. Se não foi assim que aconteceu, nós devemos devemos indagar porque é que, ou o que é que se passou nesses mesmos períodos em que está escrito na Bíblia que o fim do mundo aconteceria. Ora, vamos retroceder um pouco e vamos precisamente ao início, em que nós, contrariamente àquilo que a teologia cristã não fala, nem aborda muito este aspecto que quero transmitir agora aqui, que é a situação de Adão e Eva, os nossos primeiros antepassados, deviam de desenvolver um crescimento até à perfeição. Esse crescimento até à perfeição tinha fases. Tinha uma fase de formação, uma fase de crescimento e uma fase de aperfeiçoamento até atingir a perfeição. Por isso está escrito, frutificai. Ou, se quisermos, crescei. Pede para a gente crescer. Pede para nós darmos fruto. Pediu a Adão e Eva para dar fruto. E também diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Ora, para ser o homem à imagem e semelhança de Deus, Deus o que é? Deus é um ser de verdadeiro amor. É um ser justo. É um ser de equilíbrios. Ora, Adão não foi um ser de verdadeiro amor. Não foi um ser de conhecimento, porque na realidade deixou-se enganar. Portanto, não somos, ou Adão e Eva, não foram a imagem de Deus. Essa imagem de bondade, essa imagem de plenitude, de perfeição como Deus é. Portanto, por isso ele diz, crescei. Crescer significa desenvolver a nossa capacidade para amar, a nossa maturidade, até atingirmos um estado de perfeição. Ora, eles sofreram um desvio, que aquilo que a religião chama foi queda humana. Essa queda humana acontece num período de crescimento. Isto é, nós dizemos que esse período de crescimento corresponde à nossa adolescência. Porque é nessa mesma adolescência que nós, ingenuamente, fazemos muitas asneiras e somos muitas das vezes levados pela ingenuidade para caminhos errados. E isto aconteceu realmente no tempo de Adão e Eva, no estado de adolescência. Então caíram, como a religião chama, queda humana, e caíram a um estado de ignorância. Separaram-se de Deus. Caíram, isto é, morreram para Deus. Tal qual como muitas das vezes nos conflitos familiares, os pais poderão dizer aos filhos, olha, para mim morreste, foge, desaparece de casa, para mim morreste, acabou. Portanto, morreu aqui o que é um corte da relação. E foi isso que aconteceu em Adão e Eva. Quando pecaram, houve um corte da relação entre Deus e o ser humano, entre Deus e Adão. Portanto, vieram a tornar-se pessoas caídas. Pessoas caídas, isto é, pessoas sem relação direta com Deus. Então, a partir daí, a partir deste estado de ignorância, o ser humano tem vindo à procura desse mesmo caminho. E então, o caminho para Deus. E com o apoio de Deus, as coisas têm vindo a conciliar-se, têm vindo a procurar criar desenvolver essa mesma unidade. Então, desde Adão e Eva até Abraão, 2000 anos mais ou menos passaram-se. E de Abraão até Jesus, este povo foi orientado pelas leis mosaicas. Tinha um determinado nível de espiritualidade e era necessário dizer isto não, isto sim, isto não, isto sim. Isto é mau, aquilo é bom, aquilo é mau, aquilo é bom. Muito claramente, como a gente diz às crianças, não, isto é maldade, aquilo não é maldade. E não temos capacidade de fazer muitas mais explicações porque eles não entendem. No tempo de Jesus, para o tempo de Jesus, apareceram muitas profecias sobre o fim do mundo. Ou algumas, pelo menos. De Jesus até os tempos de hoje, já se passou um pouquinho mais, mas fomos orientados pelas palavras de Jesus, ou seja, pelo Evangelho de Jesus. Jesus aqui não disse nada que contrariasse as leis mosaicas. Eu vim cumprir a lei, diz Jesus. Portanto, o que Jesus expressa e o que Moisés escreveu nas tábuas não são diferentes. Apenas são níveis de expressão da verdade diferentes. A verdade é a mesma, só que em níveis diferentes, porque a espiritualidade destas mesmas pessoas no tempo de Jesus era diferente daquelas de Moisés ou de Abraão. Portanto, estavam capazes de poder entender mais profundamente essa mesma verdade. E Jesus transmite-a. E, portanto, até hoje somos governados, somos orientados pelo Evangelho. De forma que, no final dos tempos, no final destes mais ou menos 2000 anos, já vos referi no vídeo anterior, aparece o Messias. E o Messias não vem dizer nada de contrário àquilo que Jesus manifestou, nem àquilo que Moisés escreveu nas tábuas. Apenas vem transmitir a mesma verdade, mas numa expressão diferente. Portanto, será uma nova expressão da mesma verdade. Porque hoje somos pessoas com um nível de espiritualidade mais elevado, com um nível intelectual bem mais elevado,
E de forma que há que transmitir uma determinada expressão da verdade ao nível dos tempos de hoje. Por isso o que o Messias vem de fazer, vem transmitir, não vem dizer nada contrário ao que Jesus diz, mas vem transmitir algo de mais nível, de maior nível dessa mesma verdade. E o facto é que nós temos isto manifesto na Bíblia. Na Bíblia, em João 16:13, vai ser focado mais à frente, ele diz que quando o Espírito de verdade vier, ele guiar-vos-á para a verdade total, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A Bíblia não transmite isso. E quando Jesus diz ele guiar-vos-á para a verdade total, significa que na Bíblia não está a verdade total. Não está a verdade completa. É o que isso significa. E isso deveria fazer pensar os líderes cristãos, ao afirmarem que a Bíblia é realmente a verdade e o que eles seguem é a verdade, perante isto, eu devia de ter um espaço. Eu devia de guardar uma janelita aberta, pelo menos, para que outras coisas diferentes daquilo que eu ensino e daquilo que eu aprendi possam aparecer e ser diferentes. Portanto, serem algo que pode até contradizer aquilo que eu ensino. Porque as coisas não são realmente... podem não ser realmente de acordo com aquilo que eu acho que é. Portanto, o Messias vem trazer algo que eu não sei. E que não está escrito na Bíblia. Porque é o que ela diz. Ele virá e nessa altura ele trará, ele vos mostrará a verdade total. Então, espera aí, eu não sei tudo. Mas esta atitude leva a muitas asneiras que o cristianismo e os líderes cristãos apregoam. Mas vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Ora, com a vinda do Messias, vamos ter um determinado período para fazer o crescimento que Adão e Eva não fizeram, porque caíram, quando a vinda do Messias, a segunda vinda do Messias, acontecer. Já vos falei no vídeo anterior que nós acreditamos que ele já aconteceu, e de forma que vai levar-nos a caminhar, a ter um percurso para nos tornarmos perfeitos, para nos tornarmos a imagem verdadeira de Deus, nós próprios sermos. Tal qual como Jesus manifestou: quem me vê a mim, vê o Pai. E é essa a nossa responsabilidade neste percurso a tomar, é vir a tornar-nos, não sei se a expressão será melhor, mas deuses menores. Sermos realmente a imagem do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que nós acreditamos foi o ser causal de todo este universo. Nós temos que ser a sua imagem. Jesus diz: sede perfeitos, como o vosso Pai do céu o é. Portanto, isto está por ser realizado. Ora, este percurso é um desenvolvimento da espiritualidade humana que não foi feita de uma forma repentina. Foi feita de uma forma gradual. Gradual. Não é algo que acontece de um momento para o outro. Portanto, é um desenvolvimento da espiritualidade e do intelecto humano. Foi feito por muitos milhares de anos. Porquê por muitos milhares de anos? Porque as nossas mentalidades não se mudam de um dia para o outro. Mudam-se através das experiências vividas, em que se eu, quando mais novo era, tinha determinadas ideias, tinha determinados conceitos, tinha determinado pensamento, com o tempo eu fui alterando, porque a maturidade da pessoa que vai desenvolvendo na sua vida vai levar a alterar e a ajustar-se com as realidades experimentadas. Nós temos que viver a experiência do que é o caminhar para o verdadeiro amor. Isso leva tempo, não é de um momento para o outro. Isto é o que eu verifico na história. Portanto, porquê é que essa história há de ser diferente agora quando o Messias vier?
Agora, quando o Senhor da segunda vida acontecer, que já aconteceu, segundo o que eu já transmiti no vídeo anterior, há de ser assim de um momento para o outro. Não. Isso vai levar gerações. Eu dou-vos um exemplo. Talvez possa ajudar. Moisés, foi prometido a Moisés levar o povo para a terra prometida. E levaram no deserto 40 anos. Mas as pessoas que ouviram isso pela boca de Moisés não entraram na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foram os seus filhos e netos. Mas o povo foi para lá, para a terra prometida. Mas não foram aqueles que ouviram da boca de Moisés: vamos para a terra prometida. Há um período de transição, transitório, em que os anos passam e os mais velhos, naturalmente, desaparecem e os mais novos ficam e esses vão entrar. E por que não? Há de acontecer da mesma forma com a vinda do Messias agora. Não é de um momento para o outro, mas são gerações. Eu posso não vislumbrar o reino do céu, o mundo realmente da harmonia, mas os meus filhos, meus netos, bisnetos poderão realmente vê-lo. Mas eu iniciei o percurso. E é isto que me mostra o processo da história bíblica, é isso que me mostra. Não é as coisas repentinas. Portanto, a era atual, estamos a viver no tempo do Messias. Estamos a viver aquilo que nós, e a conhecer aquilo que nós não sabíamos antes e que a Bíblia não transmitiu. Ora, então temos o significado do mundo. Sim, qual é? O que é que isso quer dizer, na verdade, fim do mundo? Será o fim do mundo da Terra? Tudo desaparecerá? Se tudo desaparecer, podemos dizer que Deus fracassou no seu objetivo, na finalidade pela qual Ele criou. Mas este fim do mundo é um fim do mundo simbólico, não é literal. Como é que nós explicamos isto? Nós podemos dizer que este mesmo mundo, ele começou no inferno. Começou com um assassínio. O irmão Caim matou Abel. E esse é mesmo um ponto que pode ser um belíssimo ponto para a nossa reflexão. E eu penso que o cristianismo, de uma forma geral, não tem uma imagem real da família de Adão e Eva. Por que razão é que Caim matou Abel? Que tipo de ambiente existia naquela família? Na família dos primeiros antepassados. Qual era a relação que existia entre Adão e Eva? Entre os pais e os filhos? Entre os próprios irmãos, desde que eles cresceram? Que tipo de ambiente aquela família gerava? É um ponto de reflexão que deixo para se poderem tomar. Mas, portanto, nós dizemos: o inferno começou naquela altura. Naquela altura, já todo o comportamento humano descambou para o lado errado. Portanto, podemos dizer que era a soberania satânica que passou a dominar. Não a soberania do bem. Não a soberania de Deus. E a história não tem sido outra coisa senão uma história de lutas. Uma história de lutas entre o certo e o errado. Entre o dominante e o dominado. Entre o mais forte e o mais fraco. Entre o bem e o mal. Porque ao longo da história, aquilo que nós temos visto, temos sentido na nossa própria pele, o desejo de nos libertar dos corruptos, dos egoístas, dos malvados. Toda essa é uma história que o ser humano tem tido na busca sempre de um mundo melhor. O que é que está a provocar esse não mundo melhor? É precisamente o comportamento egoísta, o comportamento errado do ser humano. Esse comportamento errado manifesta-se de variedíssimas formas. E, portanto, é uma luta entre o bem e o mal. É o bem que nós queremos e o mal que nós sentimos que não devia de existir. É uma luta entre o bem e o mal. Portanto, é uma história de lutas constantes.
E como é uma história de luta, tal qual como nós, seres humanos, quando estamos doentes e nos dói aqui ou acolá, nós vamos ao médico pedir para que nos elimine essa mesma dor. Que é o mal que eu venho acompanhando. Que eu venho manifestando no meu próprio corpo. E vou ao médico. Ora, então o Messias está nessa posição. O Messias está na posição de fazer com que esta sociedade humana termine com o seu inferno. E ele, ao terminar com o seu inferno, ele termina com a mensagem que vai transmitir. Ou a mensagem que está a transmitir. Será um ponto de cruzamento entre as forças do mal e as forças do bem. É um ponto, é um período, é um tempo em que há uma série de problemas na própria sociedade. Vive-se numa confusão enorme de valores. Muitas coisas que nós imaginávamos não existirem passam a ser quase que normais. Eu direi que os podres da sociedade vêm ao de cima. Não quer dizer que eles nunca, só agora é que apareceram. Eles sempre existiram no mundo. Mas que têm vindo, digamos, a serem escondidos e hoje passam ou estão a ser manifestos, mas estão a ser manifestos precisamente para podermos ser capazes de anular esses mesmos podres, ultrapassarmos esses mesmos podres. Portanto, os últimos dias é, na realidade, um cruzamento de forças entre a soberania satânica e a soberania de Deus. Em que o Messias, ao começar a transmitir a sua mensagem, vai no sentido de podermos vir a criar, de podermos vir a construir ou a desenvolver a soberania de Deus. Portanto, vir a construir o reino do céu na terra. E os últimos dias para a soberania de Satanás. Portanto, o mal passa a ter uma posição menos dominante. E o bem, uma posição mais dominante. Portanto, há como uma inversão dessas mesmas posições. O mal, para o mal da sociedade, para os egoísmos da sociedade, passam a ter uma posição descendente e os altruísmos da sociedade, dos seres humanos, passam a ter uma posição ascendente. Portanto, essas posições são alteradas. Isto é o que significa para nós fim do mundo ou os últimos dias. Portanto, na Bíblia, fim do mundo está manifestado 3 vezes, pelo menos. Para o tempo de Noé, para o tempo de Jesus e para o tempo do Senhor da segunda vinda. Portanto, é uma luta entre o bem e o mal. Em Gênesis diz, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. É o fim do mundo, profetizado, no tempo de Noé. Nesse tempo de Noé há um cruzamento de forças, entre as forças do bem e as forças do mal. Deus não é vitorioso, porque entretanto houve o continuar de determinados problemas na própria sociedade aqui criada, ou aqui iniciada com a família de Noé, e veio a prolongar-se, digamos, a dominância do mal. Mas é um cruzamento dessas duas forças. Entretanto, para o tempo de Jesus, também está profetizado o fim do mundo. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como uma palha. E o dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Portanto, tudo será queimado. Tudo será destruído. De forma que esse fim do mundo, para o tempo de Jesus, é também um cruzamento de forças entre as forças do bem e as forças do mal. Jesus, neste período, esse confronto acontece com Jesus, apesar de o mundo, após a morte de Jesus, continuar com a dominância do mal. Mas é este cruzamento que acontece, porque Jesus traz-nos uma salvação que antes não existia. Portanto, há realmente aqui um cruzamento de força. Mas o mundo não foi destruído. Então, agora, para o tempo do segundo advento, também virá a profecia que manifesta esse fim do mundo.
Mas, entretanto, portanto, o fim do mundo não aconteceu nem no tempo de Noé, nem no tempo de Jesus. E ele, em João 5,2, está escrito esse tal julgamento. O Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. O que é que isto quer dizer? Deus não andou ali a julgar. Tu és bom, vais para ali, tu és mau, vais para lá. Tu fizeste mais ou menos, vais para aqui ou para lá, mas pronto. Não, o que é que Jesus vem fazer? Jesus vem transmitir uma determinada verdade. Vem transmitir uma mensagem. E é essa mesma mensagem, é essa mesma palavra que vai julgar cada um de nós. Não é ninguém mais. Não é Deus que está lá em cima, ou onde seja, que tu vais para lá, tu vais para ali. Não, é a própria palavra. Nós próprios nos auto-julgamos de acordo com a mensagem que Jesus nos transmite. Simplesmente isto. Ama o próximo como a ti mesmo. E eu, estou fazendo? Estou ou não? Se estou, muito bem. Se não estou, estou a ser julgado por essa mesma palavra. E por isso é que está escrito: o Pai não julga ninguém. Não precisa de estar a julgar. Mas entregou todo o julgamento ao Filho. E ele não andou. A gente não viu ele fazer isto, aquilo ou aquilo outro, a fazer julgamentos. A lei de trânsito. Acho que é uma experiência comum que muita gente tem. A lei de trânsito julga quem está a infringir a lei ou não. Não é? Portanto, a própria lei diz que é isto, ou diz para se fazer assim ou para fazer assim. Quem não fizer isto ou quem não fizer aquele outro vai pagar a penalidade devida. Não é preciso estarmos a pedir um jurista ou um juiz. Nós próprios analisamos de acordo com a palavra se estou ou não estou de acordo com ela. Portanto, é um auto-julgamento. Portanto, Jesus deixou-nos essa mesma palavra. Para o tempo do Senhor da segunda vinda, também está escrito que o fim do mundo aconteceria. E da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ela as regerá com a vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Portanto, há aqui uma perspectiva de fim do mundo também. E em Lucas, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que é que aconteceu a Noé? Foi o dilúvio. Foi as águas a invadirem a terra. Portanto, seria o fim do mundo também para o tempo do Senhor da segunda vinda. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, é outra situação de fim do mundo. Portanto, esse fim do mundo, para o Senhor da segunda vinda, é outro cruzamento de forças entre as forças do mal e as forças do bem, onde há a ascensão das forças do bem e o declínio das forças do mal. Portanto, os últimos dias, para a soberania de Satanás, acontecem com o Senhor da segunda vinda. E o domínio do bem, a partir do Senhor da segunda vinda, passará a ser crescente. Portanto, isso é um período. É um período de tempo que vai se dar ao longo da história. Não sei se muito, se pouco, não faço ideia, mas é realmente um período. Porque as gerações não se alteram nem se mudam assim de um momento para o outro. As gerações vão alterando, as suas mentalidades vão alterando a partir das suas próprias experiências de vida que vão tendo ao longo das mesmas. Portanto, não é assim de um momento para o outro. Nem pode ser, porque esta é a história que temos visto na própria Bíblia. As coisas estão progressivamente, Deus está progressivamente vencendo e tirando espaço a Satanás. Tirando espaço ao domínio satânico sobre as pessoas. Portanto, significado então dos últimos dias. E o significado dos últimos dias, há quatro situações que eu gostaria de mencionar, porque são fortes na teologia cristã sobre o significado desses mesmos últimos dias. E aqui, sim, uma interpretação que normalmente o cristianismo toma, uma interpretação muito literal, e que nós damos outro tipo de observação destas mesmas passagens que o cristianismo analisa de forma literal e nós de uma forma simbólica. Há uma mensagem por trás dessas mesmas passagens.
Portanto, em relação à Terra ainda, à destruição da Terra, ao fim do mundo, em Eclesiastes está escrito: uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra para sempre permanece. Portanto, é eterna. E também em Salmos: e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra, que fundou para sempre. Portanto, a terra não é destruída. Mas na Bíblia diz que é. Na Bíblia diz que está manifesto que ela é destruída. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Portanto, a gente vemos que parte da humanidade foi eliminada, portanto a terra será eliminada também. Portanto, a Bíblia diz que a terra é destruída. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é a ruinação da terra. Portanto, vemos que nem no tempo de Noé, nem no tempo de Jesus, isto aconteceu. Porque a terra é, na verdade, eterna. Portanto, isto é apenas uma imagem, é um símbolo de. Portanto, é algo que não é literal. E temos ainda uma expressão relativamente ao céu, que na Bíblia também tem um significado simbólico, não é literal. Nós, isso temos que essa passagem manifesta claramente isso, que o céu é algo simbólico. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Estamos a falar sobre Jesus. E sabemos que Jesus nasceu de uma mulher, não veio do céu. Portanto, nasceu de uma mulher. Portanto, o céu aqui significa algo simbólico, que significa o bem, que significa a bondade, que significa a beleza, o amor, etc. Portanto, terra e céu têm um sentido simbólico, não literal. Portanto, o céu é santidade, é verdade, é amor, é alegria. E isto, nós temos essa experiência, o povo muitas das vezes diz que vive com muitas pessoas com determinada experiência, num meio social qualquer, numa experiência de uma festa, de um acontecimento qualquer, ele também diz muitas das vezes: parece que estou no céu, ou parece que estava no céu, ou parece que vim do céu. Ora, isto acontece, elas dizem isto mesmo porque no ambiente em que estavam anteriormente se sentiam muitíssimo bem, interiormente sentiam-se muito bem. E quando saem desse mesmo ambiente e confrontam-se com a realidade, parece que estava no céu, eu vim para o inferno. Estava no céu, vim para o inferno. Portanto, aqui, céu significa esse mesmo ambiente espiritual. Portanto, a terra será o contrário. A terra significará a profanação, o inferno, o conflito, enfim, todos esses adjetivos. Falsidade, etc. Portanto, também temos essa expressão. Há pouco disse mesmo: saí do céu para ir para o inferno. Caí na minha realidade. E a realidade é esta. E dizemos: este mundo é uma miséria. Este mundo é um inferno. Portanto, este mundo significa a terra em que nós vivemos. Não é, então, uma situação literal. Portanto, o que é necessário compreender é isto. A terra mencionada na Bíblia é o ambiente em que todo o ser humano vive, que é necessário destruir. E só é possível destruir com a vinda de um Messias trazendo essa mesma verdade. E com o Messias, a sua própria direção, a sua própria guia, nos fará seguir determinada conduta na nossa própria vida. Mas não é ele que nos vai obrigar, nem é ele que tens que fazer assim, tens que fazer assado. Não será isso. Isto é como uma pessoa que está a fazer uma determinada conta, dá erro, e alguém que diz: não, olha, tu estás a fazer aqui, esta parcela não devia estar aqui, mas devia estar acolá. E corrige. E ele sente a experiência de verificar que as coisas agora estão a dar certo. A experiência vai nos orientar no sentido de criar dentro de nós próprios esse mesmo céu e sermos a vivência desse mesmo interior junto com as outras pessoas. É isso que ele certamente vem transmitir pelo seu próprio exemplo.
e pelo ambiente que ele consegue criar. E tendo essa experiência, nós executamos-la nas nossas próprias vidas. Portanto, terra a ser destruída é então a destruição da soberania e do poder satânico que está regendo este mundo desde o princípio. Não é, portanto, uma terra física. Então temos o segundo ponto que nos fala sobre o arrebatamento dos cristãos. Está escrito na Bíblia que os cristãos irão para os ares quando o Messias vier. Portanto, depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, reparai aqui, os que ficarmos vivos são aqueles escolhidos, e esses escolhidos vão para o céu. Portanto, se ficarmos vivos, isto é, há de haver destruição. É a tal destruição literária que os cristãos tomam como fogo, por exemplo. Céu, neste caso, nesse arrebatamento, tem a ver, portanto, como dissemos antes, a bondade, verdade, liberdade e felicidade. Isto significa que são pessoas capazes de criar um determinado ambiente onde todos se sintam valorizados, onde todos se sintam reconhecidos, onde todos se sintam uma experiência de verdadeiro sentimento de amor. São pessoas de consciência. E quando falo aqui pessoas de consciência, não quer dizer que sejam crentes. São pessoas de consciência. Podem ser crentes, podem ser ateus, podem ser o que for. Mas são pessoas que conscientemente sabem o que é ou dar valor à vida. Então será a criação de um céu simbólico. A terra, portanto, será o contrário. Será o mal, a falsidade, a corrupção, a infelicidade. E este ambiente é criado por pessoas imperfeitas, como qualquer um de nós, e que causam, e que criam e desenvolvem o inferno em que nós vivemos. Portanto, é a terra simbólica. Ser arrebatado significa que o valor do ser humano será elevado à posição de menos valor para a posição de mais valor. Portanto, ele sai deste ambiente de inferno e experimenta um ambiente de amor. Ora, isto é o arrebatamento. Saiu deste para aquele. Foi arrebatado para, por exemplo, e isto, eu tenho a experiência de ouvir isto e vou usar essa mesma experiência daquilo que eu ouço, quando de repente, por exemplo, num emprego, foi o que aconteceu, num emprego determinada pessoa é retirada do sítio e diz, agora passas a ser tu o chefe. E nós muitas das vezes ou responsável. E muitas vezes são tão de repente, foste arrebatado pelo chefe. Arrebatado pelo chefe. Portanto, saiu de uma posição para a outra. Vulgarmente também se pode dizer, subiu na vida. As pessoas, no seu contexto social, podemos dizer, ele subiu na vida. Ele não subiu. Foi apenas num grau da própria empresa, sim, aí teve um grau superior. Mas nós costumamos dizer subiu na vida. Mas não é realmente um subir. Nem é um arrebatar. É apenas um escalar dentro do nível social, ou neste caso do nível da empresa, mais elevado. Não é o arrebatar. Vou para espalar. Arrebatarmos significa saímos, Deus roubou-nos do lado do sítio e foram arrebatados para o céu, isto é, para o mundo onde se vive um outro tipo de ambiente. Outra situação é o julgamento pelo fogo. Aqueles que ficarem vivos serão arrebatados. Portanto, aqueles que ficarem vivos. E muitas das vezes, esse fogo, esses terremotos, essas intempéries todas que a própria natureza pode provocar, pode matar muita gente, que esta é a ideia do cristão. De forma que este fogo será o quê? Será literal ou não? Ou será simbólico também? Porque em Malaquias, para o tempo de Jesus, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, o dia que está para vir, o dia que Jesus venha. Diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes dará, não deixará nem raiz nem ramo. Portanto, queimará tudo. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus.
E ainda em Isaías, porque eis que o Senhor virá com fogo, Jesus, e os seus carros com um turvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Mas não foi isso que realmente aconteceu. Agora, para o Senhor da segunda vinda. Segunda de Pedro. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Portanto, aqui profecias para o tempo de Jesus, profecias para o tempo do Senhor da segunda vinda, são semelhantes. Mas não aconteceu isso. Porque o próprio Deus diz, darei todo o julgamento ao meu filho. E esse filho vai julgar com a palavra. A própria palavra o julga. Em Mateus, assim como o joio é colhido e queimado nos fogo, assim será a consumação deste mundo. Portanto, será quando a consumação do mundo, o fim do mundo. A terra e a criação são eternas, como já vimos antes. Portanto, não se podem fundir por fogo literal. Este fogo tem um significado simbólico. E qual é? Ora, a própria Bíblia diz o que é. Ela descodifica estas coisas todas. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de o julgar no último dia. Não há fogo. É a palavra que julga. Não é fogo. Então, temos outras passagens que dizem em Tiago, a língua é um fogo. A língua é usada para a gente falar. Jesus falou a verdade. Sem língua a gente não pode falar. Portanto, a língua é fogo. Em Jeremias, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Portanto, a minha palavra não é fogo, diz o Senhor. Talvez nós também, tantas vezes, aquelas pessoas que dizem pão, queijo, não têm papas na língua e têm o coração muito à flor da pele, ou à flor da boca. São tão duras que as pessoas, parece fogo que vem aí. Não é? É algo semelhante. Portanto, porque aquilo que nós transmitimos é que queima, aquilo que nós transmitimos é que julga. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Portanto, língua quer dizer fogo. Palavra quer dizer fogo. Logo, fogo significa a palavra de Deus. Significa a verdade. E a verdade queima. A verdade destrói. E ninguém gosta de ouvir a verdade. Curioso é que ninguém gosta de ouvir a verdade. É desagradável quando alguém fala de verdade sobre nós próprios, nós ou fugimos ou desatamos a fazer algo contra essa pessoa que está a dizer a verdade. Não gostamos. Satanás também não. Satanás também não. Por isso é que persegue aqueles que dizem a verdade. E os mata. Matou Jesus. Matou todos aqueles que diziam a verdade no ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista científico, do ponto de vista económico. Todo tipo de situações Satanás não gosta. Para quê? Porque o confronta. E não quer ser confrontado, nem quer perder o seu domínio. No fogo se fundirão os elementos. Portanto, julgamento pela palavra significa, este fogo significa queimar, fundir a iniquidade e a mentira. Penso que está claro isto. Até temos uma quarta situação que é o Sol e a Lua escurecer-se-ão e as estrelas cairão do céu. E além do fogo, cairá do céu também. Portanto, se fogo é simbólico, as estrelas, Lua também são simbólicas, certamente. E o facto é que a Bíblia dá essa capacidade de podermos descortinar o que isto é. O que é que isto quer significar? Não é uma opinião, nem é um estudo, nem é uma conclusão que a gente tomou por causa disto. A própria Bíblia diz o que é que quer dizer o Sol, a Lua e as estrelas do céu. A Bíblia, também curioso, em Mateus, e logo depois da aflição daqueles dias, o Sol escurecer-se-á e a Lua não dará a luz e as estrelas cairão do céu. Reparem que, afinal de contas, o que está profetizado
para o tempo de Jesus é semelhante àquilo que está profetizado para o Senhor da segunda vinda. Se percebermos o que aconteceu no tempo de Jesus, podemos perceber o que acontece agora no tempo do Senhor da segunda vinda. Também está escrito que o sol escurecer-se-á, a lua não dará luz e as estrelas cairão do céu. Portanto, isso não vai acontecer, não pode acontecer, porque só uma estrela, só o sol deixando de dar luz, desapareceria tudo. Em Isaías, isto é para comparar aquilo que foi dito em Mateus antes, na profecia anterior, na passagem bíblica anterior, fala-se para o Senhor da segunda vinda. Aqui Isaías fala para o Senhor da primeira vinda, Jesus. A lua se envergonhará e o sol se empalidecerá. Portanto, são coisas semelhantes. E a terra não é destruída. Portanto, são expressões simbólicas aqui. E aqui está a descodificação do que é a lua, as estrelas, o sol, a lua e as estrelas. Em Gênesis 36, 5:11. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas, que eram os seus irmãos, se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: O quê? Sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu, a tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Então ele disse: Eu, tua mãe e teus irmãos? Isto significa que eu, Sol, tua mãe, Lua, e as 11 estrelas, que eram 11 irmãos, os teus irmãos. Então está descodificado. Não é necessário muito mais coisas a poder transmitir. Está aqui, está descodificado. Portanto, o Sol, a Lua e as estrelas cairão das águas. E isso aconteceu. Aconteceu, não provavelmente o escurecimento do Sol, da Lua e das estrelas a caírem, mas aconteceu a simbologia deste mesmo relato foi quando José é vendido pelos irmãos como escravo e foi para a terra dos egípcios, e lá, depois, mais tarde, por reconhecimento do próprio faraó, tornou José como seu braço direito, como se fosse um primeiro-ministro. Então, todas as decisões, tudo o que se passava no Egito, passava pela mão de José. Passava pela autoridade de José. Num período em que havia falta de alimento, a família de José teve que ir ao Egito poder adquirir esse mesmo alimento. Mas tinha que passar por José pedindo autorização. Ora, quando isso vai acontecer, os próprios pai, o sol, a lua e as estrelas, isto é, o pai, a mãe e os irmãos, tinham que se prostrar perante José para poderem adquirir, poderem entrar no Egito. Então aconteceu. Eu, tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos-ão perante ti em terra? Inclinar-nos-emos perante ti em terra? E isso aconteceu. Isso foi o sonho revelado a José. Portanto, o que é que isso significa se colocarmos isto referente ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento? O que é que isso significa? Portanto, Sol significa pai, Lua significa mãe e estrelas significa irmãos. Portanto, no Antigo Testamento, quem está na posição de pai ou de Sol, luz, é Moisés, que transmitiu os 10 mandamentos. A mãe, ou a Lua, são as próprias leis mosaicas que estão na posição de Lua. E os judeus estão na posição de estrelas, estão na posição dos irmãos. Isto no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quem está na posição de pai ou na posição de sol, de luz, é Jesus. Quem está na posição de mãe ou de lua ou de mãe, é o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este está na posição de Jesus, está na posição de pai, de sol, Lua na posição de mãe, e os cristãos são aqueles que são as estrelas de Deus. Ora, e temos, por fim, o testamento completo. Porquê o testamento completo? Porque o testamento completo
é o completar da providência de Deus com a vinda do Messias, o Senhor da segunda vinda. Esse será o termo que Deus desenvolve desde os princípios até o Senhor da segunda vinda, para completar todo o seu plano, toda a sua providência, para restaurar o ser humano. Portanto, testamento completo. Termina o trabalho que Deus tem vindo a tomar para poder recuperar os seres humanos, os seus filhos. Então, o Senhor da segunda vinda está na posição de pai, está na posição de sol, a sua própria esposa estará na posição de mãe, de lua, e os discípulos são todas aquelas pessoas que vão seguir o Senhor da segunda vinda. Podem ser cristãos, podem ser judeus, podem ser ateus, podem ser muçulmanos, budistas, os que forem. São aqueles todos que seguem o Senhor da segunda vinda, aceitam o Senhor da segunda vinda. Portanto, estarão na posição de estrelas ou de irmãos. Mas o que significa as estrelas cairão do céu? Significa o seguinte: os judeus, para o tempo de Jesus, muitos judeus, que eram o povo abençoado por Deus, era o povo protegido por Deus, não seguiram Jesus. Não aceitaram Jesus. Então caíram das bênçãos de Deus. Saíram fora da bênção de Deus. Porque foi dado a outro povo para a criação do reino de Deus. Esse mesmo povo era aquele que seguia Jesus. Todos aqueles anteriormente que estavam preparados para receberem Jesus, ao não aceitarem Jesus, caíram. São as tais estrelas que caíram do céu. Caíram das bênçãos de Deus. O mesmo acontecerá com o Senhor da segunda vinda. O Senhor da segunda vinda vem e muitos cristãos o rejeitarão. Muitos cristãos o farão sofrer. E esses cairão das bênçãos de Deus. O povo cristão é aquele que está preparado, é aquele que está vindo a ser educado, mas com a vinda do Senhor da segunda vinda eles rejeitam. Então, esses acontece o mesmo aos judeus. A outro povo será dado as bênçãos para a criação do reino de Deus. Esse povo serão todos aqueles que seguirem o Senhor da segunda vinda. Portanto, os cristãos cairão. As estrelas cairão. Tal qual como aconteceu no tempo de Jesus. E está escrito em Mateus 7, 21 e 23, que isso acontecerá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai, ou do nosso Pai, é seguir o Messias. Sermos seguidores e fiéis ao Messias. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsámos os demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Honestas, vamos considerar isto. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porquê a iniquidade? Não foi porque eles fizeram. A iniquidade porque não seguem o Messias. Não seguem aquele que Deus estipulou. Este é realmente o Messias. Este é que vai salvar o mundo. Só por isso. Tal qual como aconteceu com os judeus. Nicodemos seguiu Jesus. E Nicodemos não era um doutor da lei? Não era uma pessoa influente na sociedade judaica? Seguiu Jesus? Não há relatos. Não há relatos disso. E era um doutor da lei. E os pastores não são os doutores da lei? Não são os doutores do Evangelho? Deus está a trabalhar para salvar todas as pessoas. Todas. E o coração de Deus não descansa enquanto não salvar todas estas pessoas. Enquanto Ele não libertar qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é seu filho. Qualquer pessoa é pertencente à criação de Deus. E Deus, como Pai, o amor de Pai, não fica descansado enquanto um só filho estiver longe da sua casa. E só descansará e só terá calma no seu coração quando todos estiverem reunidos debaixo do mesmo teto. Esse é um coração de Pai, de verdadeiro Pai. Mas está escrito, as pessoas, os infiéis vão para o inferno. Conclusão, agora é vossa sobre o coração de Deus. O coração de Deus, pelo coração de Deus,
Nem é isto. Se analisarem o coração de Deus como as pessoas que estão no inferno, para ele é... Estás a sofrer o que cometeste de errado. Se esse é o coração do Pai, se esse é o coração de Deus, então é o Deus, o meu não é. O coração de Deus é um coração de Pai em que ama por igual todo o seu filho. E esse coração é para recuperar todas as pessoas, mesmo aquelas que estão no inferno. Mesmo aquelas que estão e passaram para o mundo espiritual há centenas e centenas de anos. Porque todos são criação de Deus, todos são filhos de Deus. Todos, por todos, Deus tem o mesmo amor. Esse é o nosso entendimento. Não sei como, nem sei quando, mas acredito que esse é o coração de Deus, então todas as pessoas irão ser salvas. Não sei como. Originalmente, era Jesus que dava a salvação, é Jesus que dá a salvação, e é Ele que nós nos devemos centrar, na palavra que Ele transmite. Portanto, todas as pessoas assim devem ser, porque o inferno foi criado por Deus. E não vou adiantar muito mais, porque senão não acabo. Nestes últimos dias que estamos a viver, deve aparecer uma nova expressão de verdade que esclarece todas as controvérsias sobre o fim do mundo e interpretar as respectivas passagens bíblicas de uma maneira que possam ser compreendidas universalmente. Este é o motivo porque uma nova expressão da verdade aparece agora, nestes últimos dias. Está a aparecer, está a ser explicada. Porque hoje o ser humano é muito racional, muito científico. Então a verdade tem que ir responder a essas mesmas pessoas ao mesmo nível. Tem que ter uma clara resposta sobre a existência de Deus, sobre a razão pela qual o mal existe, sobre a existência, sobre a finalidade da vida, sobre qual a finalidade da vida, qual é a razão pela qual o mal existe e não é eliminado. Quem domina o mundo? Como? Enfim, todas essas perguntas que cada um de nós tem. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esta passagem mostra-nos como a Bíblia, afinal, não fala de tudo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade. O que é que isto significa? Significa que Jesus está a dizer que há coisas que ele não disse e que podia ter dito, mas não disse. Portanto, nós não sabemos. Não podemos arrogar-nos de que aquilo que está escrito na Bíblia e tudo aquilo que eu sei é a verdade total. Jesus diz que não. Foi-se embora e não disse tudo ainda. Portanto, há alguma coisa que é preciso ser dito. Significa o quê? Que quando o Senhor da segunda vinda vier, quando ele, não vier de acordo com o vídeo que eu disse anterior, já está entre nós. Aquilo que ele transmite pode não ser de acordo com aquilo que os pastores nos têm vindo a ensinar há séculos. Pastores e padres e papas, etc. Pode não ser igual àquilo que nós temos vindo a receber como educação. Pode ser diferente. Tal qual como Jesus, quando apareceu, disse aos judeus algo diferente daquilo que eles estavam a pensar que era. As situações repetem-se. E nós arrogantemente dizemos esta é a verdade e isto é isto e isto é, e não saímos daqui. Fechamos a porta para podermos receber alguma coisa mais de Deus e fechamos-la. Porque acreditamos que aquilo é que é. Portanto, ficamos como os cavalos, orientados apenas por duas palas. E não vigiamos as verdades que por aí andam e a gente não sabe capaz de discernir o que é certo e o que é errado. O próprio Jesus nos diz: tinha muita coisa para vos dizer, mas vocês não podeis suportar. E diz mais: vocês não percebem as coisas da terra, quanto mais as coisas celestiais. Disso existem parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais em parábolas.
os tais fogo, os tais do arrebatamento, todas essas coisas, afinal, têm significado, não são literais. A hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falei acerca do Pai. Então há coisas que eu acho que é verdade, mas vamos a ver se é verdade ou não. Tem que aguardar e esperar que o Messias me explique melhor como é que essas coisas acontecem. Portanto, o Senhor da segunda vinda está a revelar a verdade que Jesus não pôde revelar na sua época, porque o povo não podia compreender. Portanto, os últimos dias, já desculpei, tenho que ser mais lento, tenho que deixar isto correr, e eu acelerei. Está a revelar a verdade que Jesus não pôde revelar na sua época, porque o povo não a podia suportar. Portanto, não percebia, não compreendeu. E isto vemos, o Nicodemos é um exemplo disso. Os últimos dias que vivemos é o momento para percebermos as comparações e as parábolas que Jesus falou. E falei-vos que nós acreditamos que o Messias está. O Messias está entre nós. E que nós não o aceitamos porque entendemos que ele é um blasfemo. Fala mal, não fala mal, fala errado sobre aquilo que está escrito na Bíblia. Jesus também, para os judeus, era a mesma coisa. Foi a mesma coisa. E já vemos que as passagens bíblicas para o tempo de Jesus se repetem para o tempo do Senhor da segunda vinda. Portanto, os acontecimentos para Jesus, o que aconteceu a Jesus, acontecerá também para o Senhor da segunda vinda. Porque perguntam-se, será que haverá fé quando ele vier? Ele, porém, terá que sofrer muito. E só depois é aceito. Por isso é preciso vigiar. Vigiar, porque não sabemos o dia em que e a hora em que o Filho do homem pode vir. Portanto, vigiar, para mim, significa estar atento a todos, até aos falsos profetas. Até aos falsos profetas, nós devemos estar atento a eles para saber o que é que eles querem dizer com isto, com aquilo, com o outro, como é que eles tiram esta conclusão, como é que eles... E aí tem que observar, tem que vigiar todas essas verdades que aparecem, umas verdadeiras, outras falsas. E no caso do Messias, a mesma situação se deve colocar. Eu devo observar, devo ver como é que interpreta isto, como é que interpreta aquilo, qual é a linha de raciocínio que é tomada para se chegar a determinada conclusão. Mas isso os pastores não estão vindo a fazer. Os pastores estão a dizer a conclusão, a transmitir aos cristãos, a conclusão deles é esta, a Bíblia diz que é assim, mas não explicam porque é que esta conclusão foi tirada. Como é que esta conclusão foi tirada? Qual é a linha de raciocínio para chegarmos a essa conclusão? Eu digo-vos claramente sobre a missão de Jesus. Nós, unificação, nós, membros que seguem o reverendo San Miangun, dizemos Jesus não veio para morrer. Mas na Bíblia está escrito, ele terá que morrer para nos salvar, qualquer coisa assim. Ele deu a sua vida para nos salvar. Então ele tinha que morrer, dizem os cristãos. Tal qual como eu estou aqui procurando explicar que a leitura do fogo literal não é realmente literal, é simbólico. Há um outro tipo de olhar a Bíblia, há um outro tipo de olhar as passagens bíblicas. Também há um outro tipo de olhar para podermos chegar à conclusão que Jesus não vinha para morrer. A morte dele, felizmente, houve realmente a morte dele para nos salvar, felizmente, porque entretanto esgotaram-se determinadas situações em que o homem falhou na sua responsabilidade. Jesus veio para os cristãos. Não. Jesus veio para os judeus. Está escrito. Mas os judeus não o aceitaram. Então, vinha para eles ou não vinha para eles? Como é? Vinha para morrer. Mas porquê é que está escrito os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Jesus diziam que ele não vinha para morrer? Está lá escrito também. Só que são passagens que não entram dentro do raciocínio que o cristão, teologia cristã, vem transmitindo. Então, essas passagens não são passadas por cima. Isso é um ponto. Portanto, eu posso dizer o mesmo que Jesus disse aos judeus e aos líderes judeus. Vocês não entram nem deixam entrar. Exatamente isto hoje está a passar. Os líderes cristãos, porque não entendem aquilo que está a ser transmitido,
porque entendem que a Bíblia é a última verdade, mas não é mentira, já dissemos que, já mostrei que não é assim. Portanto, eles não deixam entrar, não deixam seguir o Messias, eles não seguem o Messias, nem deixam que sigam o Messias. Estão a repetir o mesmo que aconteceu no tempo de Jesus. Por isso está escrito primeiro, ele tem que sofrer muito e só depois vencerá. As pessoas que estão a viver neste período, isto é, nos últimos dias, devem orar ao Espírito Santo e procurar reconhecer a nova expressão da verdade como uma mente humilde, não se deixando aprisionar nas ideias e conceitos convencionais, porque foi isso que aconteceu aos judeus no tempo de Jesus e que os levou a negá-lo. Portanto, esta é a mensagem sobre o fim do mundo, que não é fim do mundo físico, mas é o fim do mundo simbólico, é o fim do mundo do mal. Não é verdadeiramente aquilo que nos é ensinado há séculos. Estes últimos dias, este fim do mundo vão ser terríveis. Não quer dizer que não aconteçam aqui ou lá determinadas coisas, que acontecem, até guerras. Mas isso é tudo parte do período transitório entre a força dominante egoísta do mal com a força que em ascensão, que são as forças do bem, que são as forças do altruísmo, se quiserem, da justiça, etc. Vão tomar essa posição, vai ser alterada. A posição de dominância de um perde para surgir outra dominância, que é a justiça, que é o amor, que o Messias vem trazer, vem dar como exemplo. Por favor, embaixo aí, existe duas mãozinhas, uma assim e outra assim, se não me engano. Coloquem se gostam ou se não gostaram, mas porque isso é importante para o YouTube, nos seus algoritmos, poder fazer com que o vídeo possa ter mais visibilidade. Depende realmente desse gosto ou não gosto. Por favor, façam e comentem, se entenderem que devem comentar, o próprio vídeo. De forma que vamos aguardar, vou fazer outro vídeo e espero que tenha sido interessante e que não tenha sido tão maçador. Muito obrigado pela vossa audiência e até o próximo vídeo.